Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Másio Miguel no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada, intitulada De Quantas Revoltas é Feito um Pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é... Revolução Praieira! A revolta se iniciou em meio aos conflitos políticos ocasionados pela reação dos senhores de engenho ligado ao Partido Liberal, insatisfeitos com a perda de controle da província para os conservadores. Ao mesmo tempo, surgiram lideranças das camadas populares, destacando-se, entre outros, Borges da Fonseca. Para entendermos essa história, começamos a falar da situação do Brasil no começo do Segundo Reinado. No dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, foi aclamado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II começou a governar o Brasil, a província de Pernambuco era administrada por Francisco do Rego Barros, mais tarde Conde da Boa Vista. Ele governou de 1838 a 1844. Foi um período de muito progresso para Pernambuco. A situação econômica de Pernambuco era a seguinte: no comércio, há muito tempo vinha sendo controlado por portugueses. Esses comerciantes só davam emprego a portugueses, o que revoltava a população pernambucana. Por sua vez, o açúcar continuava sendo a base da economia do nosso estado, mas a maioria dos engenhos pertencia a poucas famílias, constituindo verdadeiros latifúndios. Entre as famílias estavam os Cavalcante, que possuía 1/3 dos engenhos de açúcar de Pernambuco, os Pais Barreto, os Rego Barros e os Albuquerque Maranhão. A poderosa influência dessas famílias afetava diretamente os camponeses que, sem terra para cultivar, ficavam submetidos aos grandes senhores. Como podemos perceber, para o povo pernambucano, os comerciantes portugueses e os senhores de engenho eram dois inimigos que o impediam de melhorar de vida. Em resumo, o poder político estava nas mãos dos grandes proprietários de terra, ligados, sobretudo, à produção de açúcar. A família Cavalcante é a personificação do conservadorismo em Pernambuco e atuação na política da província. Por essa época, havia na província de Pernambuco dois partidos políticos. De um lado, o Partido Conservador, do qual faziam parte os poderosos homens ricos. Eles eram conhecidos como gabirus. Do outro lado, temos o Partido Liberal, do qual faziam parte intelectuais e camadas populares. Em 1842, uma parte dos liberais e democratas organizaram-se em torno do Partido Nacional de Pernambuco, que ficou conhecido como Partido da Praia ou Partido Praieiro, com o apoio do jornal Diário Novo, que funcionava na Rua da Praia. O jornal era nacionalista, assim criticava a vinda de trabalhadores estrangeiros. Acusavam, por exemplo, o governo de Rego Barros e os comerciantes portugueses de só quererem dar emprego a outros portugueses, excluindo os brasileiros. Dessa maneira, crescia o sentimento de lusofobia. Na disputa do poder da província, esses dois partidos estavam sempre em guerra. Em 1844, com a vitória do Partido Liberal sobre o Conservador nas eleições nacionais, no ano seguinte, foi nomeado para a presidência da província de Pernambuco o desembargador Antônio Pinto Chichorro da Gama, que fez um governo popular e liberal que durou até 1848. Esse período foi marcado por uma série de tumultos. Na administração, ocorreu o desmonte da estrutura política herdada do período do domínio dos Cavalcante. No campo, lavradores invadiram terras. No Recife e em Olinda, muitos portugueses foram atacados, espancados e até mortos.
além de terem seus comércios e casas saqueadas e depredadas. Em 1847, ocorreu um levante chamado Mata-Mata, quando portugueses foram atacados. No campo político, o objetivo era entregar cargos de influência da província para pessoas que os apoiassem. Assim, diversas pessoas que tinham ligações com os Cavalcanti e com os conservadores começaram a ser desligadas de seus cargos e praieiros foram nomeados no lugar. A ação dos praieiros para destituir os aliados dos conservadores resultou na demissão de cerca de 650 pessoas de cargos como os de delegados e outras funções importantes no interior da Polícia Civil e da Guarda Nacional, por exemplo. Além disso, os praieiros começaram a desarmar os aliados dos conservadores. Isso se explica porque, quando os conservadores estavam à frente da província, seus aliados que ocupavam cargos na polícia e na Guarda Nacional recebiam armas do governo pernambucano. Os praieiros se aproveitaram que a força policial estava em suas mãos, agora para desarmar os conservadores. Além de trocar os conservadores por liberais nos cargos públicos, Chichorro da Gama perseguiu criminosos escondidos nos engenhos, algo inusitado na época, pois as grandes propriedades as autoridades só entravam com a autorização do dono. Tal fato impactou a política local porque demonstrava a fragilidade dos grandes proprietários. Assim, os praieiros sentiram-se politicamente beneficiados com a queda do governo conservador e buscavam conseguir mais espaço de poder. Em face de tanta desordem, em 1848, ocorreu uma reviravolta no cenário político. Os liberais perderam as eleições nacionais. A cidade do Recife era palco de vários conflitos. Nesse clima, em 2 de abril de 1848, o presidente Chichorro da Gama foi exonerado, destituiu os liberais do poder e o governo de Pernambuco voltou às mãos dos conservadores. Durante quase 7 meses, 5 outros presidentes ocuparam o governo da província sem conseguir conter as agitações que se alastravam. Para formar o novo governo conservador, Dom Pedro colocou Pedro de Araújo Lima, o Visconde de Olinda, que assumiu o gabinete ministerial. Fica evidente que a saída de Chichorro da Gama deixou os praieiros em desvantagem, pois seu sucessor, Souza Teixeira, com apenas 6 dias de governo, demitiu 500 pessoas, desmontando o esquema de poder dos praieiros. Não havia possibilidade de reconciliação. Criou-se o cenário para a luta armada, pois os praieiros não aceitaram a derrota nas urnas, nem a troca do presidente da província. No dia 7 de novembro, teve início o movimento revolucionário, quando os praieiros mais radicais e as forças populares resolveram contestar abertamente o governo central. A fase armada da revolta deu destaque a líderes populares, como Pedro Ivo Veloso, capitão de artilharia muito ligado às massas praieira do interior, que passou a comandar as forças militares de pequenos arrendatários, boiadeiros, mascates, mulatos e negros. Em 1º de janeiro de 1849, os praieiros lançaram o seu programa, um documento chamado Manifesto ao Mundo, supostamente escrito pelo jornalista praieiro Borges da Fonseca. Por meio do Manifesto ao Mundo, publicado no Diário Novo de Pernambuco, os liberais reivindicavam liberdade de imprensa, voto livre e universal, nacionalização do comércio, fim do poder moderador, federalismo, acesso à terra aos trabalhadores pobres, isto de influência do socialismo utópico, e liberdade de trabalho. Durante o desenvolvimento da revolta, a questão da escravidão provocou divergência entre os revolucionários, já que muitos envolvidos estavam ligados aos escravocratas. Por isso, não foi apresentada no manifesto nenhuma reivindicação em defesa dos escravos. Em 22 de janeiro de 1849, os praieiros atacaram o Recife para tomar o poder da província.
encontraram a cidade protegida por tropas da Guarda Nacional. Em fevereiro de 1849, iniciou-se uma batalha que durou 12 horas, em que os rebeldes investiram contra Recife em 2 colunas com cerca de 1.500 homens. A primeira sob a liderança de Pedro Ivo. As dificuldades foram imensas. Por exemplo, os praieiros tiveram dificuldade com o espaço geográfico da cidade, uma luta entre ruas, becos e vielas. A coluna do norte chegou até o Forte das 5 Pontas e a coluna do sul foi detida na Soledade. Sem contar com o apoio esperado da população urbana, cerca de 200 rebeldes morreram em combate ou na retirada e cerca de 300 foram feitos prisioneiros. Nessa batalha, um dos nomes mais expressivos dos praieiros morreu, o deputado Nunes Machado. Depois que Nunes Machado morreu, Borges da Fonseca seguiu na liderança do movimento. A luta seguiu no interior de Pernambuco, na região da Zona da Mata, por meio de uma guerrilha, e só foi contida definitivamente em 1850. O movimento perdeu força e parte das lideranças rebeldes, incluindo Borges da Fonseca, entregou-se em março de 1849, aceitando a anistia oferecida pelo governo imperial. Assim, terminava a Revolução Praieira. Os líderes da insurreição foram julgados e condenados à prisão em Fernando de Noronha. Alguns conseguiram fugir para o exterior. Em 28 de novembro de 1851, foi concedida anistia ampla, inclusive aos que se encontravam foragidos do país. Eles voltaram, assim, a ocupar os seus cargos públicos e a comandar os seus engenhos. Porém, os rebeldes das camadas populares não tiveram direito a julgamento, sofreram recrutamento forçado ou foram anistiados por intervenção de seus superiores para retornarem ao trabalho, exceto aqueles que foram sumariamente fuzilados durante e logo após os combates. A última resistência foi liderada por Pedro Ivo, que levou a revolta para a Paraíba, onde tentou em vão conquistar essa província. Somente em fins de 1850, ele se rendeu confiante na anistia prometida pelo Império. Contudo, recebeu voz de prisão e levado para a fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Em 20 de abril de 1851, conseguiu fugir, permanecendo escondido em diversas localidades no Vale do Rio Paraíba. Finalmente, embarcou rumo à Europa no navio italiano Vesúvio. Faleceu durante a viagem, sendo seu corpo sepultado no mar. A Revolução Praieira foi a última rebelião de caráter liberal no Nordeste e marcou também a derrocada dos liberais. Com sua reputação manchada pelo envolvimento na luta em Pernambuco, esse partido só retomou o poder no parlamento em 1864. Chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, @professor Másio Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. E até a próxima!